O improviso virou política fiscal e o ajuste uma corrida contra o tempo. O governo travou 31 bilhões de reais e tenta subir o IOF. O ministro Haddad avisou: sem imposto vai faltar dinheiro ainda este ano. Mas onde foi parar o dinheiro? Fraudes, rigidez orçamentária e improvisos viraram regra. Raul Veloso e Leonardo Rolim, dois especialistas, grandes especialistas em previdência e orçamento, vão explicar para a gente o que está por trás dessa crise. Professor, muito obrigada. Rolim, muito obrigada. Hoje no Diálogos, nosso diretor de jornalismo aqui pertinho, fiscalizando tudo, acompanhando tudo, vai participar com a gente. Eu quero começar essa conversa com a declaração do ministro Haddad. Eu quero saber se essa declaração dele foi estratégica ou um grito de socorro. Quer dizer, como é que vocês avaliam essa fala do ministro dizendo que sem IOF não haverá dinheiro esse ano? Quer dizer, trata-se de uma medida de pressão política ou um fato real, quer dizer, uma incapacidade do governo de cumprir suas obrigações básicas. Rolim, vamos começar por você. Oi, Mara. Então, olha, quando se discutiu o projeto de lei orçamentária, né, para esse ano, ao longo do ano passado, né, a consultoria de orçamento da Câmara e do Senado já tinham informado que o orçamento estava com um déficit na área de previdência, ou seja, tinha menos previsão do que a despesa de fato projetada em mais de 20 bilhões de reais. A minha estimativa é que passa de 25 bilhões o que precisa de suplementar na Previdência para cobrir a despesa, mantida a tendência atual da despesa. Embora a gente esteja trabalhando até um pouco no escuro, porque o Ministério da Previdência, desde dezembro do ano passado, que não divulga o resultado. Né? A gente trabalha com o resultado divulgado pelo Tesouro, que é um resultado mais compacto, mais difícil de se analisar por cada item de despesa. Então, o que a gente verifica é que a previdência, de fato, é o grande problema, quando você fala em um contingenciamento de mais de 30 bi, a maior parte disso se deve, como eu te falei, a essa subestimativa da despesa da Previdência, que já era algo, né, conhecido de longo prazo, mas falta de medidas para conter a despesa. Nós aqui na consultoria fizemos um estudo mostrando iniciativas que poderiam ser feitas que iriam reduzir substancialmente as despesas previdenciárias. Nossa estimativa para esse ano era na ordem de quase 30 bilhões e para o ano que vem, se as medidas tivessem sido implantadas desde o início desse ano, teria um efeito de mais de 50 bilhões, um conjunto de medidas diversas de melhoria da qualidade do gasto, que não foram feitas, pelo contrário, né? O governo, na área de previdência, cometeu uma série de equívocos. O principal deles se chama o ateste médio, depois a gente pode conversar melhor, que gerou um prejuízo, né, de algo em torno de 13 bilhões de reais por ano, fora, né, uma série de outros problemas, como o mais conhecido hoje, né, que é essa questão dos descontos associativos, que vai gerar uma despesa adicional aí, eu estimo entre 2 e 3 bilhões. Então, é uma situação crítica, muito em função de uma gestão cheia de equívocos na área da Previdência. E aí sobrou para o ministro Haddad, né, que, na minha avaliação, eu acho que ele vinha até fazendo um bom trabalho até aqui, mas acabou que esse problema da Previdência contamina toda a gestão fiscal do governo. Ou seja, essa economia dessas medidas que vocês sugeriram, ela é quase do tamanho do contingenciamento. Quer dizer, se fossem feitas essas economias, essas medidas, não precisaria fazer esse contingenciamento. Exatamente. Assim, faria-se algum contingenciamento, mas um contingenciamento, digamos assim, num padrão comum que se faz todo ano, muito mais por segurança, né, enquanto se confirma a receita e a despesa, né, aquele contingenciamento normal, não um contingenciamento de uma proporção tão elevada como essa que foi feita. Professor, é com você agora. Ah, que bom.
Muito bem. Então, o que é que eu queria dizer, obviamente, em adição ao que o Leonardo já falou e o que você puxou, é que o que a gente percebe, ouvindo isso e mais números que se colocam na mesa, é que nós estamos com um problema, estourando na mão um problema de insuficiência de recursos gigantescos. Não tem como não deixar de enfatizar isso. São duas coisas. Uma coisa é a dimensão do problema. Aliás, três coisas. Segunda coisa é entender de onde esse problema, onde ele surgiu e como ele estourou aí e o que é que ele está fazendo. E o terceiro ponto que a gente tem de chamar a atenção é o fato de que nós estamos testemunhando uma situação que eu não imaginei que eu iria testemunhar tão cedo aqui no nosso país, de ver a desabada do investimento em infraestrutura, na União, no caso, né, porque nós estamos tratando da União, a desabada do investimento em infraestrutura em função da disparada do gasto previdenciário, que é o ponto onde nós começamos a conversa. Quer dizer, nós temos o investimento em infraestrutura, é o item onde os governos vão e ajustam. Simplesmente contém esses gastos. É como se eles estivessem avisando, nós não temos opção, nós não temos o problema, explodiu em termos de gasto previdenciário, aí vale a pena a gente gastar tempo explicando por que ele explodiu. O Leonardo já falou alguma coisa, mas a gente pode falar mais. E, em segundo lugar, é lembrar esse fato que as pessoas desconhecem. Eu nunca vi isso na história do país, história recente do país. Você ter uma disparada tão forte dos gastos previdenciários que o espaço orçamentário da União para investir em infraestrutura, que é o que faz o PIB crescer, ter desabado da forma que vem desabando. O que significa é que esta crise tem uma dimensão gigantesca e ela ataca exatamente naquele ponto nevrálgico que é o investimento e a queda do investimento e a falta de crescimento da economia e do emprego. Então, é uma situação muito complicada e não tem solução fácil nem simples. Eu fico vendo as coisas e acompanhando, eu fico pensando, haja aumento de IOF para resolver esse problema, diante da dimensão dele. A discussão que aparece na mídia é IOF. Ou seja, professor, aquilo que você vem falando, né, que já era ruim, conseguiu ficar pior. A gente já conversou algumas vezes aqui no Menu sobre esses números, você faz um trabalho muito cuidadoso acompanhando esses números do orçamento, mas isso conseguiu ficar pior, dado não só não houve medidas para reduzir a despesa, como essa despesa aumentou além do que se imaginava, do que se previa, é isso? É isso. E a despesa está aumentando pelas razões que o Leonardo já falou, eu vou só repetir brevemente. A questão vem do gasto previdenciário em si, do gasto assistencial, que é primo do gasto previdenciário, e, por último, as fraudes, que eu não sei se eu chamo primo ou filho bastardo dos outros dois. Então, você tem, na realidade, uma explosão de gasto, e como isso aparece nos dados das finanças da União? Aparece pela disparada, pelo aumento gigantesco do peso desses itens no gasto não financeiro total dos últimos não sei quantos anos para cá. Quer dizer,
esses itens tomaram conta do orçamento. Quando acontece isso, que é uma coisa muito pior do que a gente falava até um tempo atrás, quando acontece nessa dimensão, eu fico pensando, o IOF sempre foi tratado como um imposto, vamos dizer, quebra-galho, um imposto ali que aparece para tapar buraco na última hora. Não, ele virou o tema. O tema hoje, entre o governo e o Congresso, é aumentar o IOF e resolver esse problema. Gente, nós estamos diante de um problema muito mais complicado do que isso. Eu não entendo como é que as pessoas não enxergam isso, que é o fato de que subiu tanto o gasto previdenciário, resumindo aquilo que eu já falei, subiu tanto o gasto previdenciário assistencial, mais fraudes, que hoje ocupam um espaço gigantesco do orçamento, que o governo, na hora H, no final das contas, faz é cortar investimento. Eu falo sempre, quando eu falar investimento, é infraestrutura. Cortar investimento para encontrar um jeito de acomodar isso nos orçamentos, nos gastos, na pauta de gastos convencional. Corta ali e para sobreviver. Só que isso faz com que eu vi aqui, e a gente pode olhar gráficos depois, eu olhei a evolução do PIB, é chocante como o investimento desaba e o PIB vai junto. E eu não vejo ninguém do governo, vamos dizer, na hierarquia, os principais gestores desse assunto, chegarem e explicar isso para a sociedade. Olha, gente, nós estamos com um problema dessa dimensão, o efeito disso vai ser a derrubada dos investimentos, do crescimento da economia e dos empregos. E aí, se nós não enxergarmos que o problema se chama previdência, principalmente, número 2, assistência, e número 3, fraude, e não direcionarmos todo o nosso esforço de ajuste, de combate ao problema para esses itens e explicar isso para a sociedade, discutir isso no Congresso, mostrar, identificar as causas, diagnosticar para ver a melhor forma de atacar esses problemas em cada uma dessas 3 áreas. Nós estamos, parece que, olha, não, a discussão é aumentar a alíquota de IOF. Nunca aumentar a alíquota de IOF foi solução em situações sequer mais simples do que essa. Agora, é interessante esses dados, porque a gente veio, né, nos últimos anos, de um processo de reforma, onde se imaginava que a reforma da Previdência ia colocar uma certa ordem nos gastos, ainda que não imediato, mas que fosse. E o dado que você passou, Rolinha, é de um aumento explosivo, que não foi nem esperado esse aumento. De onde veio esse aumento? Tá, Mara. Primeiro, explicar em relação ao impacto da reforma, né? A gente até tem um gráfico que normalmente eu mostro, eu não estou com ele aqui agora, que mostra como seria a evolução da despesa previdenciária com e sem a reforma. Então, assim, ela reduziu imensamente a aceleração do crescimento da despesa, mas nunca teve previsto que a despesa não iria continuar crescendo, a despesa iria continuar crescendo em valores reais, em percentual do PIB, inclusive, no primeiro momento até caiu um pouco em percentual do PIB, mas ia continuar crescendo, porém, num patamar muito menor que se não tivesse sido feita a reforma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como eu falei, de 2023 para cá, houve uma relaxada grande em relação às medidas de melhoria da qualidade do gasto. E, com isso, a despesa vem crescendo num patamar acima do esperado. Eu vou te dar um exemplo. Eu falei do ateste médio, que é o ateste médio. Essa concessão do auxílio-doença com um atestado que você pode fraudar no computador. Hoje tem softwares que já fazem isso para você de forma bem simplificada. Tirar uma assinatura e um carimbo de um documento e jogar em outro, você coloca o que quiser lá dentro.
as pessoas descobriram isso rápido, né, quando passou a ser concedido o benefício sem uma perícia médica, sem sequer uma análise de um relatório médico. O resultado é que aumentou imensamente a quantidade de requerimentos e de concessão de benefícios. Só isso gerou uma despesa adicional de 13 bilhões por ano, que não tem nada a ver com a reforma, tem a ver com a má gestão previdenciária. E a desculpa que foi dada para criar essa maluquice do Ateste Med foi reduzir as filas. Em dezembro de 2022, Mara, a gente estava com uma das menores, se não a menor fila da história, em torno de 900 mil pessoas aguardando o requerimento, ser analisado pelo INSS. Na época, a quantidade de requerimentos mensal era em torno de 700 a 800 mil, ou seja, estava quase um estoque, ou quase um fluxo, ou seja, praticamente a quantidade que entra no mês saía. E essa fila de 2023 para cá, ela só tem crescido, está hoje no maior patamar da história, quase 3 vezes a que estava em dezembro de 22, ou seja, próximo a 2,7 milhões de pessoas aguardando requerimento, a análise do requerimento, ou seja, o Ateste Med, ao invés de reduzir a fila, ampliou imensamente essa fila e aumentou a despesa absurdamente em relação a esses benefícios de auxílio por incapacidade temporária. Mas não foi só isso, né? Essa fila maior da história também é a fila maior em relação aos processos, porque quando a gente fala em fila, a gente só olha os requerimentos de benefício, mas temos várias outras filas. Uma muito importante é a de processos com indício de irregularidade, chamado MOB. Essa fila hoje está em 1 milhão de processos. Historicamente, quando você conclui a análise do processo, em 55% dos casos gera-se a cessação do benefício, ou seja, 55% dos casos, em média, são benefícios que não deveriam estar sendo pagos. Então, grosso modo, usando essa análise histórica, quer dizer que a gente está pagando 550 mil benefícios que não deveriam estar sendo pagos todo mês. É muito dinheiro que está sendo desperdiçado, né? Fora as instituições judiciais, né? A despesa judicial, seja com pequenas causas, seja com precatórios, aumentou, em média, nos últimos anos, mais de 10%, fora a inflação. Então, é uma despesa que tem crescido assim absurdamente. Todo mundo olha muito para o aumento real do salário mínimo, os 2,5%. Isso no longo prazo vai ter um impacto grande, mas no curto prazo é pouca coisa comparado ao problema das fraudes e o problema, né, dessa ineficiência, né, na gestão previdenciária. Um exemplo de uma única coisa positiva que foi feita nessa área foi a revisão dos auxílios-doença, né, auxílio por incapacidade temporária, há mais de um ano em pagamento. Isso gerou uma redução de 2,6 bilhões de reais. Porém, assim, se tivesse feito as outras revisões, teria se economizado mais de 15 bilhões. Por exemplo, até hoje não foi feita a revisão do BPC, nunca foi feita a revisão do auxílio acidente. Então, tem muitas ações que poderiam ser tomadas que reduziriam imensamente essa despesa, que não estão sendo. Ao contrário, a gente tem, em função de em algum momento vai se reduzir as filas, né? Essa despesa que hoje está num patamar já muito elevado, quando reduzir a fila, vai aumentar ainda mais. Como eu falei, a gente está com a maior fila da história, 2,7 milhões de requerimentos aguardando análise, e uma parcela considerável desses requerimentos vai ser concedido, e vai ser concedido retroativo, porque quando você paga retroativo a data em que foi feito o requerimento. Então, a gente vai ter ainda uma ampliação considerável das despesas aí nos próximos meses, e como a gente não tem dados, o último dado disponível é de dezembro, a fila do INSS também estava sem ser informada, foi informada agora, também desde dezembro do ano passado, então a gente ainda não tem dados para fazer uma estimativa mais criteriosa, mais precisa
né, de qual é o buraco aí no orçamento da Previdência para esse ano, mas seguramente é um buraco muito grande e que poderia não existir se a gente tivesse vindo tendo uma boa gestão previdenciária nos últimos 2 anos. Mara, olá, bom dia. Bom dia, Mara, professor Raul, Rolim, obrigado pela presença de vocês aqui. Eu queria fazer pergunta para ambos. Enfim, acho que meio unânime aqui de que a Previdência é o gargalo da nossa despesa pública. Professor Raul Veloso, nessa discussão com o Congresso, o que o Congresso apresenta de possibilidade no caso do IOF, que o Hugo Mota levantou como hipótese, a reforma administrativa, que para a gente soa como quimera. Até isso ser aprovado, até começar a reduzir salário, ou reduzir salário não se pode, conter salário de parte do serviço público, a gente sabe que é muito alto. E fala-se também passa devagar ao lado da questão das desonerações. As desonerações hoje no Brasil estão na casa de 500 bilhões. Enfim, eu queria saber se o senhor entende que há o ministro Haddad falou que não daria para mexer, o IOF é hoje a única solução, pelo menos até 2026. Se o senhor acha que há outra saída que não essas apresentadas pelo Congresso, e a gente vê que eles não conseguem mexer, por exemplo, nas emendas parlamentares, que não é pouca coisa o montante, na casa de 50 bilhões. E eu já vou emendar uma pergunta depois para o Rolim, que o Rolim falou da questão de uma sequência, uma série de iniciativas que foram apresentadas por eles. O Rolim, você chegou a citar aqui alguns pontos, a questão da revisão do BPC, do auxílio acidente e tal, e quais outras possibilidades que tem para se reduzir esse déficit. Queria começar com o professor Raul Veloso. Muito bem. Talvez, Mara, a gente pudesse olhar o primeiro gráfico, o que é que esse gráfico mostra de forma chocante. Ele mostra que nós temos, eu acho que o Congresso, o governo, eles têm de olhar isso de uma maneira abrangente, não pode ficar pegando pontinhos e olhando aquilo e falando sobre aquilo, como essa história do IOF, né? É só IOF para cá, IOF para lá. Se você olhar esse gráfico que eu preparei e estou mostrando aí, o que é que nós temos? Nós temos de olhar o Brasil, o setor público e o Brasil. O que é que está acontecendo e para onde que nós estamos caminhando. Se a gente olhar com atenção esse gráfico que está aí, ele mostra, em primeiro lugar, que não adianta esperar que a solução da falta de dinheiro para investir virá do setor privado. Se você olhar a linha azul, é o investimento privado em infraestrutura, a taxa de crescimento real do investimento privado é a linha azul. Ela desaba lá de uma taxa acima de 20%. Em 1900, eu estou tentando ver o primeiro ano ali do gráfico, 1997, se eu não me engano, e ela desaba e vai chegar lá embaixo, o investimento privado, a taxa de crescimento do investimento privado, ela se aproxima de zero quando você chega no ano de 2022. 2,7% é o número que está em azul. Lá em cima tinha um número 18,8% em azul. Então, não conte. Para que dizer isso? Eu poderia passar para o mesmo gráfico sem a linha azul e continuar a conversa só no gráfico sem a linha azul. Para dizer o seguinte, não conte com o investimento privado em infraestrutura para substituir a desabada que já está fazendo muita falta do investimento público, do crescimento do investimento público em infraestrutura, que é a linha vermelha. Veja, que é ela que faz com que a economia cresça. E essa preocupação tem de estar na discussão
do país, do Congresso, do Executivo. Porque se você olhar a linha vermelha, o que é que ela mostra? É que enquanto o crescimento real do investimento privado desaba, o investimento público sobe até, vamos dizer, 2014, ela tem uma taxa de crescimento real, 1997, 14, em média, de 6% ao ano. Então, você não podia dizer o público está ocupando o lugar que o privado não quer ocupar. E ele vai resolver o nosso problema de crescer a economia e crescer as oportunidades de emprego. Que, em última instância, gente, é isso que interessa. Pois bem, quando a gente olha esse gráfico e vê até 2014, nesse período, o investimento público em infraestrutura cresceu a preços constantes, chegou a 10% ali numa certa altura. Só que ali, 2014, começou a fase da degringolada. Nós estamos desde 2014. Quer dizer, estamos com 11 anos, um pouco mais de uma década, de um desastre total no comportamento dessas variáveis. Olhem a linha vermelha. Se eu tivesse dado... Ou seja, professor, não dá para contar com uma... Porque, assim, a gente... o governo, o presidente Lula, enfim, uma ala expressiva do governo, conta com o aumento da demanda para ter um aumento da receita, ou seja, um crescimento econômico para ter o aumento da receita, e aí equilibrar as contas, né? Conseguir equilibrar as contas. O problema é que esse aumento, esse crescimento econômico não vem... O que você está mostrando para a gente, o que você mostrou com esse gráfico, é que esse crescimento econômico não vem se não houver investimento, principalmente em infraestrutura. E do jeito que a conta está amarrada, não vai vir investimento, porque, e, portanto, não vai vir crescimento da demanda. Exatamente. Ou seja, quer ver? Volta de novo para o gráfico para ficar bem claro isso na mente das pessoas. A linha vermelha, ela sobe. Eu peguei um pedaço que os dados havia, de 1990 e poucos até, sei lá, 2014, quando ocorre a guinada. Aí é que ocorre a guinada, que é a desabada dessa variável. A taxa de crescimento do investimento público em infraestrutura começa a cair. Aí vocês vão vendo a linha vermelha caindo. Lá embaixo, ela está em menos 3,4%. A taxa de crescimento médio do investimento público em infraestrutura, nessa fase dramática, é quase zero. Quer dizer, a taxa média. Então, nós estamos vivendo num mundo em que o gasto previdenciário mais assistencial, mais fraudes, que o Leonardo também descreveu antes o que está acontecendo, ele entrou lá, tomou o espaço, e nós não temos assim nenhuma perspectiva de ver como que nós vamos sair da encrenca pelo lado de previdência, assistência e fraude. Nós temos que sair lá. Entende? Não é IOF que vai resolver isso. Porque só agora, assim... Agora, o que o Evandro perguntou para o Rolim também, só para complementar isso que você está falando, professor, é que essas medidas que vocês sugeriram poderia, no curto prazo, quer dizer, medidas de curto prazo, o IOF, o que o professor está mostrando é que o IOF não vai resolver a questão da ausência de investimento, crescimento econômico e você ter aumento de receita por conta de desculpa me interromper, o Congresso tem razão quando ele chega e diz não é o IOF que vai resolver isso. Ele não sei se ele não deve ter o diagnóstico completo, mas o cheiro é esse. O IOF não dá conta desse problema. Agora, essas medidas que vocês sugeriram, só para complementar a pergunta do Evandro, Rolim, quer dizer, elas teriam... Que medidas são essas que poderiam
ter uma eficiência maior, por exemplo, do que o aumento do IOF correndo, enfim, tentando. Você poderia negociar outras coisas com o Congresso que não esse aumento do IOF. Aí eu prefiro deixar com o Leonardo para ele falar, que ele sabe disso mais que eu. Só complementando, né? Então, bom, em primeiro lugar, a reforma administrativa, o efeito dela é muito mais de melhorar a gestão pública do que redução de despesa, né? Inclusive, em curto prazo, eu não vejo praticamente nenhuma redução de despesa com a reforma administrativa. Então, é uma medida importante, sem dúvida, mas não com esse foco, né, de controle das despesas, de equacionamento do déficit fiscal da União. Então, medidas que teriam efeito seriam medidas ou de uma nova reforma previdenciária, que eu não vejo cenário para isso, ou o que eu vejo que são essas medidas, né, de melhoria da qualidade do gasto. Então, eu dei alguns exemplos. A primeira delas, a primeira coisa que eu faria de imediato era acabar com essa maluquice do ateste médio. Isso gera uma despesa imensa, e isso aí já teria feito imediato, né, retomando as perícias para a concessão de benefícios e aliás, já saiu a medida provisória, né, retomando o bônus, e usar o bônus em larguíssima escala. Foi assim que a gente reduziu a fila de perícia em 2019. Reduziu a fila, reduzindo despesa. Porque se você faz a perícia rápido, você evita conceder benefícios indevidos. Agora, sem fazer perícia, é o contrário, você amplia as fraudes. Então, essa seria uma medida importante. Eu acho que o governo precisa agir em relação às ações judiciais, né, porque o impacto também é imediato em função das despesas de pequeno valor, né, que já entram no orçamento do próprio ano. Como eu já tinha citado antes, né, quando o perito médico federal acompanha a perícia judicial, geralmente o perito judicial acompanha o perito médico federal. E isso quase nunca ocorre. Com o bônus, você vai poder utilizar também o bônus para o perito acompanhar a perícia judicial, e com isso você reduz a despesa judicial, né, em função de derrotas de ações por a União não estar fazendo a sua defesa adequadamente. Em relação ao BPC, também precisa ter uma ação judicial, talvez o governo entrar com ação no Supremo ou no CNJ, não sei qual dos dois seria o mais adequado, para obrigar o judiciário a usar o mesmo instrumento que a União usa para a concessão do BPC para pessoas com deficiência. Esse benefício tem aumentado nos últimos anos de forma absurda. Parte disso eu entendo que é fraude, mas parte pelo menos uns 30% desse aumento injustificado, se deve a ações judiciais, onde a justiça analisa apenas se a pessoa tem uma deficiência ou não. Quando a lei, inclusive a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, das Nações Unidas, que o Brasil acatou como emenda constitucional, fala que você tem que analisar a funcionalidade. Muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, um autismo leve que não altera a sua funcionalidade para o trabalho. Pelo conceito adequado, não deveria ser concedido benefícios nesses casos. A justiça, via de regra, tem concedido. Então, e muito, como eu falei, em função de usar a forma inadequada e de não haver uma boa defesa da União. Então, um outro exemplo, uma despesa fiscal que a gente tem muito elevada é com a isenção de imposto de renda para aposentadorias por doença grave. Isso representa algo em torno de 25 bilhões de reais por ano. E isso é feito com base em um atestado médico, não é feita uma perícia. Você vai receber um auxílio-doença ali de um salário mínimo, deveria hoje, em função do teste médico, não está tendo, mas deveria ter uma perícia. Já para receber uma isenção de imposto de renda, às vezes uma pessoa que recebe uma aposentadoria lá de 43 mil reais, ou seja, essa isenção é vários salários mínimos e não um só, não faz perícia nenhuma. Deveria fazer, a lei hoje da perícia médica autoriza o perito médico a fazer a perícia também nesses casos de isenção de imposto de renda para aposentadorias por doença grave, mas não é feito.
isso geraria uma economia substancial, não tenho dúvida. No mesmo Rolim, jeito que no quanto que auxílio-doença, quando as você... pessoas viram. Não, Sim, pode terminar seu raciocínio. não estava falando assim, do mesmo jeito, né, que no auxílio-doença, né, você conseguiu reduzir a despesa ao fazer a revisão das perícias. Acredito que em relação à isenção do imposto de renda, você teria uma redução substancial dessa despesa se fizesse uma auditoria. Eu acredito que está havendo uma fraude tal qual aconteceu no auxílio-doença. As pessoas viram que é fácil, basta dar uma declaração para a Receita, muitas vezes uma declaração fraudulenta, e deixa de se pagar um imposto substancial. Qual a Eu estimativa que queria, você faz? Oi, diga, professor. Não, porque isso que eu peço desculpa interromper aí, mas porque eu acho que é fundamental lembrar de algo aqui para as pessoas perceberem a dimensão desse problema, que é o seguinte: se você puder passar, eu queria mostrar uma tabelinha que está embaixo do gráfico 2. Não sei se eu queria mostrar algo. Está vendo essa tabelinha embaixo? Ela mostra a taxa média de crescimento real nos períodos que vão aí mais ou menos de 2006 a 2022, de como o gasto previdenciário, o crescimento médio real, que é nas últimas décadas, então, aí por grupo de entes públicos, municípios, 12,5%. Estados, 5,9%, RGPS, que é o INSS, sobre o qual nós estávamos falando, 5,1%, o regime próprio da União, 3,1%. Quer dizer, nós temos de atacar o problema previdenciário para poder liberar espaço para investir. Não nos esqueçamos, o X da questão é liberar espaço para investir em infraestrutura. Senão a economia não cresce. Nós teríamos de fazer um gigantesco programa, é algo em que o Leonardo tem conduzido insistentemente em vários segmentos desses, e eu tenho participado também desse esforço, que a gente chama equacionamento previdenciário. Nós temos de atacar o problema da Previdência, equacionando-o. É uma questão de equacionar, zerar o déficit atuarial, é capitalizar, é uma das formas. Por quê? Porque nós temos o problema, a subida do gasto mostra, com isso a gente detecta um grande passivo atuarial que precisa ser reduzido e, no limite, zerado, para que, de fato, é só ver o gráfico acima, que mostra a evolução recente, a preço constante, dos gastos em cada grupo. O problema é muito mais amplo, não é só na União. E o investimento é a linha tracejada. Ali embaixo vocês veem, ao mesmo tempo, vários disparando e um desabando. Nós temos este problema, ele devia ser todo o foco em cima disso, e são várias as dimensões, as partes do trabalho de arrumação dessa casa. Os que o Leonardo falou, os que eu já falei, e esse agora que eu estou só introduzindo e chamando a atenção. Pode voltar, Marcos. Não, professor desculpa. Não, vai, Evandro, pode ir. Eu quero insistir num assunto aqui, professor e Rolim, fiquem à vontade. O Congresso oferece muito pouco para o governo em relação à saída. O professor Raul Veloso falou bem que o Congresso já testou que o IOF não é a saída, mas a gente vê muito pouco. Eu queria insistir, a gente sabe que o Congresso, há quase 3 décadas ali cobrindo, é uma casa de lobby. O braço do setor privado dentro do Congresso se chamam as tais das frentes parlamentares, eles atuam em várias áreas privadas.
E eu queria insistir na questão da desoneração. Por que que é tão difícil? A gente teve uma reforma tributária aprovada, cujo resultado e benefício vai vir ao longo dos anos, não é imediato, não vem agora, vai começar a vir daqui a pouco. A desoneração de setores privados não pode ser uma saída, ou parcialmente uma saída, ou uma desoneração parcial. Por que que se fala pouco disso? O Congresso tem dificuldade não, a gente sabe por que que não mexe com isso, né? Mas não pode ser também, professor Rolim, uma possibilidade de fortalecer o caixa? Bom, deixa o Olha, Sim, Leonardo. doutor. eu vejo a desoneração como uma forma no longo prazo, gerar um maior incentivo ao investimento, mas no curto prazo ela não vai gerar receita adicional para a União, né? Então, olhando para o curto prazo, ela também não é uma medida, né, que venha a gerar receita, né? Eu entendo que a outra parte da reforma que faltou, né, que é a reforma que aí está aí da desoneração da folha, junto com o imposto de renda, foi o que o API falou no início do governo, e acabou que não aconteceu, isso vai ficar para o próximo governo. É fundamental para a gente ter aí uma economia mais, eu diria, mais competitiva, né? E com isso gerar emprego, desenvolvimento na mesma linha da reforma que foi feita em relação à tributação sobre o consumo. Mas, olhando para esse problema de curto prazo, né, que a gente está agora se preocupando, ela não traria uma receita, então, portanto, ela não resolveria, ela não substituiria o IOF, mas, sem dúvida, é algo que tem que ser trabalhado há muito tempo. Aliás, assim como a reforma, né, sobre o imposto sobre consumo, essa discussão sobre a folha é algo que eu, desde quando eu comecei a trabalhar no governo, na década de 90, já se falava e até hoje a gente não conseguiu fazer. Concordo contigo que é fundamental, mas é algo que eu acho que é um trabalho de mais fôlego, que eu consigo imaginar isso apenas para 2027. Só para acrescentar aqui, mostrando aquela tabela que o professor mostrou, mostra um crescimento das despesas nos diversos entes, né? No município, nos estados, enfim, no regime geral, então nos regimes próprios, no regime geral. Essa lógica, Rolim, que você fala da eficiência na gestão, ela se aplica a todas as esferas, ao regime próprio e ao regime geral. Eu posso entender isso. O outro ponto você falou, por exemplo, só para dar um exemplo, do ateste médico, você fala que é uma aberração. Você tem uma estimativa de quanto chegaria em fraudes nesse caso, por exemplo? Nesse e no caso da isenção para doenças graves, ou seja, então seria uma espécie de fraude. O cara tem uma doença que não é grave e estaria se beneficiando disso. Quer dizer, só nesses itens, que volto a repetir o que você falou, trata-se de gestão administrativa, eficiência na gestão. Quanto que se conseguiria, quer dizer, quanto que você estima que tem de fraudes hoje nesses dois itens, por exemplo? Uhum. Então, Mara, assim, como eu te falei, a gente tem uma estimativa item por item, que, estando totalmente implementado, daria uma economia em torno de 58 bilhões de reais. Mas não é uma economia que você vai ter toda de uma vez, você vai ter que fazer um trabalho que vai sendo progressivo. Então, no primeiro mês tem um valor, no segundo mês já vai mais, e assim por diante. Em relação ao ateste médio, a nossa estimativa é que, ao acabar com ele, você teria uma economia de 13 bilhões de reais por ano. Em relação à isenção do imposto de renda para aposentadorias por doença grave, a estimativa é de 7 bilhões por ano. Se fizer todas as revisões de benefícios, a estimativa que são diversas, inclusive do BPC, a estimativa é de 15 bilhões por ano. Tem uma série de outras medidas, por exemplo, o MOB, aquele que eu falei, que são 1 milhão de processos com indício de irregularidade que não andam, que precisariam ser rapidamente executados. Isso aí já daria mais uma economia aí de mais de 10 bilhões de reais.
Então, depois eu posso te passar Rolim, o então, estudo aqui que nós fizemos pela consultoria. então, o que você está me dizendo há hoje no país 1 milhão de aposentadorias sendo pagas com indícios de irregularidades, ou seja, que não deveriam estar sendo pagas. É isso? E que isso Exatamente. soma um volume de 10 bi, é isso que você falou? Mais de 10 bi se considerar que um percentual de 55%, porque nem tudo. O indício não quer dizer necessariamente que é uma fraude. Às vezes, quando você analisa o processo, não tem nada de errado. Então, mas historicamente, 55% dos casos, de fato, a fraude e o benefício é cessado. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Foi feita uma operação da Polícia Federal, identificou que havia ali um grupo organizado que estava fraudando determinados benefícios. E aí você identificou aqueles ali que já eram certos e já foram cessados de modo cautelar. Mas tem um grupo outro que foi analisado por alto, não dava para ter certeza, mas havia indícios de fraude. Então, aí esses aí vão para o processo, para os técnicos do INSS analisarem e a pessoa vai fazer a sua defesa e ao final o INSS vai dizer se houve ou não a fraude e se vai cessar ou não o benefício. Mas, historicamente, 55% dos benefícios são irregulares. Exatamente. Isso nos que estão nesses processos. Tem um outro grupo, que assim, há indícios mais fortes. Nesses indícios mais fortes, você já faz a suspensão cautelar imediata. Esse exemplo que eu dei, aqueles que claramente a operação já pegou. Então, esses aí já são suspendidos de imediato. A pessoa tem 30 dias para se defender. Se ela não se defender após os 30 dias, é cessado de imediato e não há nenhum desperdício de dinheiro nesses casos. Essa é a chamada suspensão cautelar. Isso, até bem pouco tempo, só havia para o regime geral, não havia para o BPC. No BPC, quando eu estava à frente do INSS, a gente identificou 100 mil processos nessas condições, mas que, como não havia a possibilidade de suspensão cautelar, teve que ir para o MOB e está nessa fila, né? Alguns andaram na época, outros devem estar aí talvez até hoje. E agora, a partir do final do ano passado, naquela lei que prorrogou a desoneração da folha, foi colocada também a suspensão cautelar do BPC. Então, o BPC pode ter suspensão cautelar, mas que eu saiba até agora ainda não foi feita nenhuma suspensão cautelar do BPC, embora possa ser feita. Ou seja, Rolim, o que você está falando quer dizer, o governo faz um contingenciamento de 30 bi, deixa, né, de levar dinheiro para políticas públicas, enfim, para áreas necessárias do governo, e tem quase 50 bi em fraudes e processos irregulares e fraudes, que a gestão administrativa não está empenhada em cessar isso. É isso? Exatamente. Para não dizer que não fez nada, como eu já falei, fez uma revisão mais simples, que era a revisão do auxílio-doença há mais de um ano. Isso aí foi feito ano passado, mas foi a única coisa que foi feita. E poderia ter sido feito muito mais coisas que evitaria a situação fiscal que a gente está agora. Então, quer dizer, a gente tem um problema estrutural aí para resolver, professor, dados gráficos que você tem mostrado, e você tem um problema conjuntural, não sei se eu posso falar assim, de fraudes, que é um problema na Previdência relevante. A Previdência ela tem então dois problemas: um problema de caixa, um problema de estoque e um problema de fluxo. O problema de fluxo é impactado principalmente pelas fraudes, e o problema de estoque é impactado pela ausência de uma reforma estrutural. É isso? Bom, não sei se essa é a melhor forma de colocar, mas um tanto disso que você falou é o que tem. Quer dizer, nós temos aquilo que eu, em um certo momento aí, eu mencionei na minha conversa. O que é que a gente consegue ver hoje? É identificar problemas gigantescos em termos do impacto financeiro que eles estão criando e rapidamente isso está se transformando
numa situação insustentável para o país, diante da abrangência, do volume e do efeito terrível que isso vem e traz daí, em termos da evolução do crescimento da economia brasileira, dos empregos. Isso tem que ser atacado, não pode continuar do jeito que os gráficos que eu mostrei estão sinalizando. Nós temos de atacar isso e ir resolvendo claramente, mas o governo precisa, antes de tudo, dar uma noção. Não adianta falar do IOF, a obsessão pelo IOF do Haddad. O que tem de dizer é o seguinte: tem um diagnóstico que é assim, 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 assado, identifica problema A, B, C, D e depois mostra as causas que isso, de ruim que isso está levando na economia brasileira, no nosso país, e nós precisamos direcionar esforços para, com base nesse diagnóstico, resolver o máximo de problema que puder resolver durante a gestão atual, porque ela já está acabando, né? E depois começa outra aí, nossa, iniciada a estaca zero noutra. Quer dizer, a outra precisa se preparar para, quando começar, já saber até onde foi, até onde chegou, o que tem de fazer. E gente, essa questão das fraudes, hoje, olhando esse lado que a gente vê muito aí ser mencionado na mídia, é um negócio assim terrível, né? Porque você tem já identificado aí um volume gigantesco de perda de receita com essas fraudes que já estão identificadas. Tem muito o que fazer. E aí eu fico aqui à distância pensando os atuais dirigentes, gestores ou o que seja, batendo cabeça o tempo inteiro, sem estar com o foco em cima do diagnóstico correto do que é que está acontecendo, do que é que tem de fazer e do custo que está sendo pago pelo país e vai pagar cada vez mais, porque isso vai virar desemprego cada vez maior. Não adianta a gente querer fugir disso. Professor, você tem um terceiro gráfico para mostrar para a gente, né? Deixa eu ver. Eu acho, né, porque é que ele está... Ah, tem sim. Aí, outra coisa que é bom chamar a atenção é que, obviamente, tem... O gráfico vai ser mostrado aí, é importante que mostre, é para as pessoas entenderem por que a situação da Previdência se deteriorou tanto em nosso país nos últimos tempos. É isso que faz com que também os gastos, além de fraudes e outras coisas, que o fundamental que está explicando a subida do gasto previdenciário é o altíssimo crescimento dos idosos, do número de idosos. Esse é o gráfico com dados do IBGE, em relação ao crescimento dos que contribuem, que é a população em idade ativa, que é a linha azul que fica embaixo, a linha verde é o número de idosos que vão virar. Nós estamos diante de uma forte deterioração demográfica que, obviamente, é o principal elemento que está na raiz desse diagnóstico que eu mostrei, que é uma mistura disso, fenômeno demográfico, com problemas de gestão, com fraudes, com Deus sabe o quê. Mas só olhando esse ponto aí, se vocês olharem, de 1987 a 2050, a taxa de crescimento projetada pelos estudos do IBGE é de 678,6%. E a da população em idade ativa, ela sobe primeiro, desde 1987, para 76 em 2024 e depois desaba para 65,4. Quer dizer, nós temos um item que pesa, que cresce
que forma as aposentadorias, crescendo a 6,78% nesse período todo, 1987, 2050. Ao lado disso, o número da população em idade ativa, que é o que fornece os contribuintes, crescendo a 65%, que, comparado com o dos idosos, é chocante. Então, esse gráfico é para explicar um pouco o efeito do fenômeno demográfico na evolução dramática desses resultados que nós temos. É muito mais do que qualquer coisa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e as providências não saem, não andam, é uma disputa política irritante, muitas vezes. A sociedade vai ficar assistindo a isso e, de vez em quando, deve perguntar: mas e aí, para onde nós vamos? Quem vai resolver isso? Aí tem de ter um bom diagnóstico na mão que mostre todos esses aspectos que nós tentamos mostrar aqui. Evandro, você que está direto lá no Congresso, existe um entendimento do quão grave é essa situação? Porque de tudo que a gente ouviu aqui, é meio catastrófico o que a gente está vendo, tanto no curto como no médio e longo prazo, né? E eu acho que o parlamento não tem noção disso. Eu acho que não, acho que é preciso levar o professor Raul Veloso e o Rolim lá para uma audiência pública e mostrar exatamente. Bem que eu entendo que se sabe, sim, se tem noção, Eu sim, do estou aqui tamanho no dele. Congresso. O Você Rolim está está no aí? Ah, você Congresso. está no Congresso. Ah, perdão, Rolim. Desculpa, eu não sabia. Ô, Rolim, agora você Então se participe arrumou um mais, então. problema. Agora o Evandro vai Então, colar no seu pé lá. tá perdido. Eu moro em Então se Brasília. eleja depois, Rolim. Se eleja ano que vem, Rolim. Não, a minha Eu acho função que aqui é tem, o Rolim tá técnica, pelo amor de Deus. precisando de você na tribuna. Eu acho que sim, o Rolim sabe disso. Eu acho que os congressistas têm noção disso e as propostas que aparecem são essas. A gente viu ontem uma espécie de reconciliação, se pode dizer, do presidente Lula com o Hugo Mota, enfim, o Lula dando um puxão de orelha no Haddad, e tem que conversar, antes tem que mostrar mesmo, tem que apresentar para o Congresso gostou, não gostou, o que pode mudar. Eu queria, não sei se a Mara está encaminhando para encerrar, mas eu quero uma pergunta para ambos os nossos convidados. Eu acho que não é algo que está colocado, mas sabe-se lá. Uma saída hoje do Haddad do Ministério seria o pior dos mundos para o governo, não, Rolim e professor? Eu não tenho a menor ideia, já vou sair. Eu não sei. Aí depende de quem viria para o lugar dele também, né? Não dá para ter só um lá, tem que ver o outro. Se for um pior que ele, aí, Deus do céu. Eu acho que seria ruim, né? A gente vê no Haddad uma preocupação fiscal, que é importante, e eu acho assim, o problema não está, na minha avaliação, não está no Haddad, mas sim na gestão previdenciária. Isso aqui que foi falado, né? Por exemplo, o ex-ministro Lupe, no dia da posse dele, falou que ainda falava em que não havia déficit da Previdência e que era contra a reforma que foi feita. A gestão falou que era bom a Previdência jogar dinheiro na economia, né? Ou seja, essa irresponsabilidade fiscal do Ministério da Previdência, para mim, é que é o grande problema do governo Lula atualmente. E E tá não caindo pode tudo na conta do dissociar do Haddad, né? próprio governo. É uma coisa maior, complexa. Gente, erro para tudo quanto é lado. É um problema realmente complicado. Tá certo. E cai tudo na conta do Haddad, né? Quer dizer, o que você explicou Exato. aqui é que tem um problema fiscal seríssimo ali dentro do Ministério da Previdência, a conta está caindo no Haddad, e na Previdência não se fez muita coisa. Enfim, você trocou o ministro, mas você colocou o ministro que já acompanhava a gestão anterior, inclusive. Eu imagino que tenha
a posição era secretário do Ministério, é Era uma posição secretário executivo, era a segunda pessoa do Ministério, né? Era quem cuida do Ministério para dentro, vamos dizer assim. Ou seja, o problema fiscal está lá no prédio do Ministério da Previdência, quem está lutando e pagando a conta e se desgastando é o ministro da Fazenda, que acaba não tendo alçada para fazer, para mexer, ou tem, não sei, na questão previdenciária, ou ao menos deveriam estar se falando esses dois ministros, uma vez que o grande problema do Haddad está lá no Ministério da Previdência, não é isso? Isso, é isso aí. Não entendo como é que não há um casamento, uma lua de mel entre os dois ministérios e que sai com um novo caminho para resolver esse problema. Isso tem que ser resolvido pelo governo. Não é o Congresso, Mário. Isso que eu ia dizer. O Congresso embarcará se houver a liderança no Executivo com uma política relevante. E para dizer a verdade, a resistência do presidente da Câmara ao IOF, e diante do apoio que ele tem da sociedade, ele está no papel dele. Eu acho que é isso mesmo. Ele não tem que defender o IOF na posição dele. Entende? O problema é do governo, poder executivo. E, Rolim, só para a gente encerrar aqui, essas recomendações que vocês fizeram, enfim, a consultoria parlamentar que faz, foi encaminhada para quem? Foi encaminhada para o Mota? Foi encaminhada para o governo? Para quem que foi encaminhada? Não, ela simplesmente é publicada, né, na página aqui da consultoria. Agora, com frequência, alguns parlamentares nos solicitam fontes de compensação de medidas que eles estão propondo e a gente oferece algumas dessas medidas, né? Então, Quais os mas parlamentares não. quais os parlamentares que mais se interessam pelo assunto e que Agora falaram para você você? complicou a Quais gente, hein, são Mário? quais são as O medidas? espectro O que você político. sugere? Quais são os parlamentares que você vê mais preocupados com essa questão e mais bem informados também? Olha, Vou ajudar o tem Léo lá. vários, né? Difícil. Normalmente É é a de, oposição. Quem está na oposição é que tem o olho para isso. nem só, viu, Raul? Mas assim, é difícil você dar nome e aí acaba faltando alguns outros, né? Mas tem alguns parlamentares que têm essa preocupação fiscal, né? Seja na oposição, seja no governo, e que acaba apresentando os projetos, né? Mas geralmente quem está à frente por exemplo, do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, do projeto de lei orçamentária anual, esses aí acabam sempre tendo que analisar os relatores setoriais também, né? São alguns exemplos de parlamentares que estão, né, nessa discussão mais fiscal, né? Bem, Evandro, você tem mais alguma coisa para colocar? Ou a gente pode liberar esses dois moços aí que a gente, a gente hoje já tomou bastante Já tempo dele. falamos demais, né? Eu quero uma cópia do relatório do Rolim. Acho que fica publicado, né, Rolim, Eu os relatórios de também, consultoria. Fica assim. eu também quero. Depois a Vamos gente colocar o quer. link lá no site, né, Evandro? Esse link é Sim, importante. vamos dar visibilidade para esse relatório, sim. Temos interesse bastante, Rolim. Obrigado, Legal. Rolim, professor, pela presença conosco aqui. Obrigada por essa Todos conversa nós com a estamos gente. lutando para resolver esse gigantesco, porém resolvível, se é que existe essa palavra, problema. Se não existe, a gente inventou agora e ela cabe muito bem. Bem, você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela companhia. Obrigada, Rolinho. Obrigada, professor Evandro. A gente vai encerrar agora o Diálogos. E se você tiver dúvidas, sugestões, você manda para a gente que a gente chama de novo o professor e o Rolim para essa conversa. Até a próxima.